Entender como um dom funciona é o primeiro passo para caminhar e fluir cada vez melhor nele. E o falar em línguas é a primeira manifestação do Espírito Santo na nossa vida. Se você conseguir entender como funciona o falar em línguas, com certeza vai ser muito mais fácil para você fluir nos próximos dons. E é sobre isso que eu quero falar com você. Muito prazer, eu me chamo Luiz, bem-vindo ao meu telhado. Eu vou falar sobre línguas estranhas e suas variedades. O primeiro passo para a gente falar sobre qualquer dom é entender que todos eles são entregues pelo Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Então o Espírito Santo não entrega nada para a gente guardar, mas ele entrega sempre para a gente poder dividir com o corpo de Cristo, que é a igreja. E também ele entrega esses dons de acordo com o nosso papel, o nosso chamado aqui na Terra. Existem 4 formas de falar em línguas que são divididas em 2 modalidades de dom. E aqui entra uma dúvida de muitas pessoas, porque existem algumas interpretações diferentes. Alguns pontos na Bíblia não estão descritos perfeitamente como acontece. Nesses pontos cabem muitas linhas de raciocínio ou interpretações diferentes. Por isso, o ideal é a gente pegar algumas coisas e meditar na palavra, orar e ver o que o Espírito Santo nos conduz. E da mesma forma você vai fazer com isso que eu estou falando. Pesquise, leia, se você tem interesse neste dom, se informe mais, ore, veja o que o Espírito Santo vai te conduzir e vai te ensinar. Não fica apenas nas minhas palavras. Bom, o falar em línguas é dividido em 2 formas. O dom de línguas e o dom de variedade de línguas. No dom de línguas, entra o primeiro tipo, que é línguas para edificação pessoal. E no dom de variedade de línguas, entra as outras 3 modalidades, as outras 3 formas. Eu vou te explicar o porquê que eu penso assim lá no final do vídeo. Bom, sobre o dom de línguas, existe a primeira forma, línguas para edificação pessoal. E a referência é 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 4. O que fala em línguas a si mesmo edifica. Essa é a única variedade de falar em línguas que nós podemos usar a qualquer momento. Eu posso dirigir e estar falando em línguas, eu posso estar trabalhando e falando em línguas, ou orando em espírito, todo dia, toda hora, sem parar. E ele serve para nos moldar, serve para nossa edificação pessoal. Quanto mais eu oro em línguas, mais o Espírito Santo me conduz a ser parecido com Cristo, e mais ele me conduz a entender o meu chamado. Eu não vou explicar sobre ele, porque eu já fiz um vídeo sobre isso. E depois eu vou deixar lá nos cards, lá no final do vídeo, se você quiser assistir e entender melhor sobre esse dom, como funciona, para que serve, é só você clicar lá. Dom de variedade de línguas. A segunda forma de falar em línguas é línguas para interpretação. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 5. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. Então essa segunda forma de falar em línguas, ela serve para a edificação da igreja como um todo. Eu não posso usar quando eu quero, isso seria o Espírito Santo me capacitando para um plano específico, para algum momento específico, onde a igreja precisa de uma palavra, todo o corpo precisa ouvir uma palavra de encorajamento ou uma palavra de repreensão. Seria mais ou menos assim, vamos dizer que eu estou pregando, que eu estou louvando, começo a falar em línguas, e essa forma de falar em línguas, ela sempre vem acompanhada da interpretação, ou minha mesma, ou de algum irmão. Então eu falo em línguas e alguém que está próximo de mim recebe também do Espírito Santo o entendimento daquilo que eu estou falando, e passa para a igreja como forma de profecia. Por isso que esse dom ele serve para a edificação do corpo de Cristo. E eu não uso ele a qualquer momento. São momentos específicos que o Espírito Santo nos capacita. Terceira forma de falar em línguas. Línguas com profundos gemidos para intercessão. Romanos 8, 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Essa forma de falar em línguas eu também não posso usar ela na hora que eu quiser. A gente usa conforme a vontade do Espírito Santo.
E essa modalidade é uma intercessão muito mais profunda, porque assim, a gente pode interceder pelas pessoas, né? E para você entender melhor essa parte, eu vou te dar um exemplo. Minha filha vai fazer uma prova na faculdade e eu posso muito bem interceder por ela para que dê certo, para que ela não fique nervosa, para que ela consiga lembrar daquilo que ela estudou. Mas vamos dizer que o diabo planejou algo para ela no caminho. Vamos dizer um acidente ou alguma coisa assim pior. E naquele momento eu vou orar, o Espírito Santo ele coloca esses gemidos dentro de mim e eu oro em línguas, eu me coloco na brecha por aquela pessoa. Eu começo a orar em línguas e o Espírito Santo ele conduz a minha oração para, digamos assim, desfazer aquele plano do diabo. Então é o Espírito Santo que está intercedendo por uma pessoa ou por alguém ou por alguma situação, coisas que o meu coração não conhece, mas que o Espírito Santo sabe. A quarta forma de falar em línguas. Línguas como um sinal para o incrédulo. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 22, parte A do versículo. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes, e não para os que creem. Essa forma também eu não posso usar a qualquer momento. É o Espírito Santo que me capacita conforme a vontade dele. Serve para evangelizar, pregar ou ensinar. Então, ela é assim, a pessoa que é capacitada por esse dom, ela... digamos que ela esteja em algum outro país ou que esteja ministrando em algum outro lugar usando um intérprete e o Espírito Santo capacita ela e ela fala no idioma da pessoa que está ouvindo, ela não entende, mas a pessoa que está ouvindo em outro idioma entende tudo aquilo que ela está falando e serve para evangelização ou para falar dos planos de Deus ou para exortar a igreja. Então, assim, é como se o Espírito Santo colocasse na tua boca um outro idioma que você não conhece. E isso aconteceu lá em Atos capítulo 2, versículo do 4 ao 11, quando na festa de Pentecostes o Espírito Santo derrama sobre os discípulos línguas repartidas como as de fogo, né? E as pessoas que estavam ao redor daquela sala começam a ouvir os discípulos falando no idioma deles. Então, assim, nenhum dos discípulos sabia aquelas línguas, mas as pessoas que estavam de fora podiam ouvir os discípulos falando. Então as pessoas que estavam ao redor até ficaram assustadas, porque eles não entendiam, né? Não tinham esse discernimento. Essa forma de falar em língua serve para isso. Então, para a gente recapitular, primeiro, línguas para edificação pessoal, que eu posso usar a qualquer momento, é a única que eu posso usar a qualquer momento. Depois, línguas com interpretação, profundos gemidos e línguas como um sinal para o incrédulo. Bom, então separar o dom de línguas para o dom de variedade de línguas está baseado no dom da fé e na forma com que ele se manifesta. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9, a parte A. Existe a fé que todo cristão tem, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, o justo viverá pela fé. Mas existe também o dom da fé. E lá em 1 Coríntios capítulo 12 fala assim que a uns é dado o dom da fé. Ele não diz especificamente que existe dois tipos de fé, mas a gente entende, porque tem essa fé primária e tem esse dom da fé, onde é o Espírito Santo me capacitando com uma fé além da que eu tenho, seria uma carga extra de fé para um determinado momento, para um propósito específico. Então, baseado nisso, eu também entendo que existe essa variedade. O dom de línguas para edificação, eu particularmente acredito que toda pessoa que já aceitou Jesus e recebeu o Espírito Santo já está capacitada com esse dom, porque é um dom muito importante e é a primeira manifestação do Espírito Santo. E a uns é dado o dom de variedade de línguas, para alguns propósitos específicos. Então também, como o dom da fé, o dom de línguas e as formas de falar em línguas também são separadas. E se você tem algum outro entendimento ou tem algumas outras referências que possa incrementar nesse vídeo, por favor, coloca aqui nos comentários, né? Ou se você tem alguma dúvida, deixa aí também, eu quero estar aqui para te ajudar no que eu puder e eu espero que esse vídeo possa edificar a sua fé. E o meu conselho é que você ore em línguas cada vez mais e quanto mais você orar, mais você vai ser edificado. Bom, eu fiz um resumo bem grande sobre isso, para não ficar um vídeo até muito mais extenso do que já ficou. Eu espero que tenha te ajudado. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, porque toda semana eu coloco aqui um vídeo para nossa edificação. Com certeza você vai ser muito abençoado com isso.
E deixa o seu joinha aqui no vídeo para me ajudar a divulgar esse vídeo também, eu compartilho essa mensagem. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.